dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom demais, né? Segundo dia de SetsConf, já é o dobro que tinha nas outras, assim. Eu lembro que em 2022 a gente teve um dia de evento que foi incrível, a gente saiu energizado e teve que esperar um ano para a próxima. E aí em 2023 a mesma coisa, a gente teve que esperar um ano para a próxima. E agora a gente está aqui e tem o privilégio de ter 2 dias seguidos de evento com gente tão fera quanto o pessoal que está do meu lado, quanto Shinobi, Diego Collin, todo mundo que a gente vem vendo aqui. Então, queria, antes de começar o painel, agradecer muito a organização, Lucas, 21, todo mundo que organizou a SetsConf, Daniel, o pessoal que, vocês fizeram é incrível e, por favor, continuem fazendo, que todo mundo agradece muito. Dito isso, deixa eu passar a palavra para vocês, né, que é o que a gente quer ouvir de verdade. Análise on-chain. Análise on-chain, assim, tem tantas coisas diferentes que dá para explorar, que eu queria começar perguntando da perspectiva de vocês. Muitos insights diferentes a gente consegue tirar da análise on-chain. Quando vocês estavam estudando, quando vocês estavam aprendendo, ou mesmo hoje que vocês já trabalham no dia a dia, qual é um insight que vocês lembram que vocês tiveram que foi mais interessante, surpreendente, que chamou a atenção, assim? Olá a todos. Eu acho que existe uma trajetória de iniciantes que, no geral, é extremamente estúpida, assim. A galera aprende começando o nome de Kendall, ninguém nunca mais vai usar isso na vida. Eu tenho uma amiga que é do mundo das artes, esse dia ela começou, a primeira pergunta é assim, cara, como é que é esse negócio de mineração na nuvem? Tipo, não sei porquê, mas a trajetória do iniciante, ela tende a ser extremamente estúpida. E se você sobrevive e consegue não ser egocêntrico o suficiente para achar que você vai ser os 2% do trader que não ganha dinheiro, né? Que a galera fala assim, mas tem 2% que ganha, então eu vou ser esses 2%. Se você consegue superar a jornada da estupidez, a jornada do egocentrismo, tu percebe que fazer trade e descobrir nome de quem não serve pra porcaria nenhuma, só pra perder dinheiro. E aí a gente começa a descobrir algumas ferramentas que falam, talvez isso aqui possa me ajudar de uma forma um pouco mais substancial, né? Na minha perspectiva, a análise on-chain, ela permite esse insight de que, existe o DCA, existem algumas coisas que fazem sentido, mas existem algumas métricas que vão dar sinais muito longos, né? Assim, na análise on-chain, as métricas mais interessantes dão, 2 sinais por ciclo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas que te permite realmente conseguir impulsionar o processo de ter cada vez mais Bitcoin de um jeito muito mais eficiente, né? E aí tem alguns dados on-chain que são muito interessantes, que mostram, por exemplo, como as carteiras, elas só aprendem de fato, né, a comprar mais na baixa e vender na alta depois de um ciclo. Então a gente começa também a ver esses dados que o pessoal fala muito nessas métricas dentro da análise on-chain. Então um insight para mim da análise on-chain é que existe uma ferramenta que não deixa todo mundo maluco, que vai fazer o pessoal ficar lá tendo que acordar de madrugada para ver não sei o quê. Então são poucas métricas que permitem que a gente consiga ser seres humanos saudáveis, né, e viver as nossas vidas com essas métricas, mas que ainda assim sejam extremamente eficientes no processo de alavancagem dessas possibilidades, né? Então para mim é perceber que essas porcarias de Doji, martelo, sei lá, não serve pra porra nenhuma, mas existe um outro tipo de análise gráfica, nesse caso dos gráficos de análise on-chain, que sim permite uma trajetória muito mais saudável em relação a esse processo de desenvolvimento no mercado. Para mim, esse é o insight. Ótimo. Bom dia a todos. Eu super concordo com a Rafaela, porque assim, quando a gente fala de análise on-chain, e eu não sabia isso até me profissionalizar, é que temos 3 áreas na análise on-chain, né? A parte de métricas, que é o que a Rafaela estava comentando, onde a gente consegue acompanhar os ciclos do mercado. A parte de análise forense, né, que é a parte de rastreio de carteiras e tudo mais. E também a parte de compliance. Então, assim, é um mundo que, sinceramente, é maravilhoso, assim, quando a gente utiliza no dia a dia. E as métricas em si, elas realmente ajudam a gente a acompanhar os ciclos. Não é que hoje a gente está olhando para uma métrica e ele vai mudar do dia para outro, né? Então, é realmente para quem está no longo prazo e para quem está acompanhando o ciclo em si. E acho que a minha assim, que eu fiquei apaixonada pela análise on-chain, ou quis saber mais sobre isso, foi a partir que eu li o livro do Howard Marks, que é Dominando os Ciclos de Mercado,
E aí eu falei, caraca, então assim, eu vi que isso se aplicava também no Bitcoin, então o análise on-chain ele te ajuda a você acompanhar por dentro da blockchain, porque afinal quando a gente fala de análise on-chain, a gente está vendo a blockchain do Bitcoin em tempo real, porém em forma de métricas, porque a gente vê o que as corretoras estão fazendo, as baleias, né, que a gente chama, o que os usuários estão fazendo, os mineradores, então a gente consegue tirar vários insights dali. E eu acho que o maior insight que eu pude tirar, né, que me chamou a atenção, que todos os dias eu penso, é isso, basicamente assim, caraca, eu consigo ter tranquilidade porque eu sei o que está acontecendo através dessas métricas. Eu não preciso entrar no explorador de blocos e tentar adivinhar o que está acontecendo, porque ele já está me dando ali esse insight, né, esses dados que eu preciso de uma forma mais concreta. Acho que é isso. Bom, vamos lá. Bom dia. É uma pergunta que parece simples, mas ela é complexa, né? No mercado tradicional, o que a gente tem para analisar uma empresa? Quando ela expõe os seus balancetes, etc., e você, né, confia naquilo. E também temos aí algumas grandes empresas auditando, aí, por exemplo, Ernst Young, enfim. E aí você também tem que confiar que nessa empresa não tenha uma fraude. Então a gente tem dois pontos aí interessantes. E aí quando você analisa a blockchain do Bitcoin e etc., você não tem esse risco de contraparte, ou seja, o dado que está ali é um dado imutável e, portanto, você está analisando, pela primeira vez na história, você consegue analisar uma empresa, aspas, muitas aspas, não joguem tomate em mim, mas de uma forma genuína e fidedigna. Então, quando eu entendo, quando eu observo a análise on-chain, eu sei que as perguntas que eu faço para a métrica ou para a rede são respostas verdadeiras. Então eu não preciso confiar numa auditoria, eu não tenho um risco de americanas que do nada, da noite para o dia, encontram, entre aspas, um balanço completamente fraudado. Então, por consequência, eu consigo fazer uma análise correta. E aí, dentro da análise on-chain, partindo de todo esse contexto que eu iniciei com vocês, a gente consegue ver o sentimento da rede, né? O que eu quero dizer com o sentimento da rede? O mercado financeiro, o mercado como um todo, ele é um mercado muito sentimentalista, né? Então, você consegue capturar essas métricas quando você joga para o on-chain do que está rolando na rede, ou seja, um movimento de acumulação pela galera ali que acredita no Bitcoin no longo prazo, está tendo um movimento de venda para uma galera que é mais sentimentalista, ou seja, aquele pessoal que tem uma carteira, sei lá, por um mês, então não aguenta tanta volatilidade. Então você traz muitas respostas. E eu acho que o grande pulo do gato na análise on-chain é você conseguir fazer as perguntas corretas para os dados. E aí você vai obter as melhores respostas, né? Então, eu acho que partindo desse pressuposto, daí a gente tem inúmeras outras métricas, que nem a Rafa e a Lorena comentaram, que grande parte não serve para nada, é óbvio, e outras servem muito. E aí que acho que a gente vai entrar depois, né, em quais métricas que fazem sentido ou não. Mas eu acho que o início, assim, para vocês entenderem e ficar um pouco mais palpável do que é análise on-chain, etc., eu acho que é mais ou menos isso, assim, é uma forma de fazer um valuation do Bitcoin, aspas, tá? De novo. Mas eu acho que quando eu comento isso para amigos que trabalham no mercado financeiro tradicional e tudo mais, quando eu dou esse clique, que a galera começa a entender um pouco melhor e que ali tem um valor muito grande, quando você consegue capturar informações verdadeiras e que foram verificadas pela rede inteira e não só por 3 grandes empresas e 3 engravatados. Não, perfeito. Assino embaixo em tudo que o pessoal falou. E isso que você falou, Rafa, eu achei totalmente relevante, que é o quanto o iniciante é forçado a olhar a candle e ele não sabe que, no mercado talvez ele fique variando aleatoriamente no intradia, no gráfico de horas, etc. Então, eu acho muito legal essa coisa do iniciante conseguir ver um pouco on-chain, porque on-chain mostra tendências mais amplas, na minha visão. Mas eu queria confirmar isso com vocês.
é possível ver a análise on-chain no curto prazo ou a análise on-chain acaba automaticamente baixando a preferência temporal das pessoas porque as tendências vão se desenrolando ao longo de meses e não horas e dias? Eu acho que existem muitos indicadores, né? E aí cada indicador também vai ter um objetivo muito específico, né? Tem alguns de saúde da rede que vai estar mais atrelado à infraestrutura, outros que estão mais atrelados a preço, né? E aí varia muito acho que com o que você quer, mas eu acho que é muito diferente do que a gente tem com a análise gráfica, né? Não dá para você simplesmente mudar ali, colocar a gráfica de 1 minuto para esperando que tu vai conseguir fazer alguma coisa, não tem essa flexibilidade, né? E aí até quando o Lucas chamou pro evento, eu perguntei pro Kim Yong-ju, não sei se vocês sabem quem é, ele é o CEO do CryptoQuant, né? Que eu acho que é o maior portal de análise on-chain hoje, assim, um dos maiores do mundo, top 3 do mundo, né? Eles são muito bons até porque eles publicaram 3 dias antes do hack da FTX, né? Eles tinham avisado que a reserva estava muito baixa, né? Então, por exemplo, esse é um dado de análise on-chain que a gente não tende a ver muito. Eles tinham publicado, tipo, tá meio estranho aqui a reserva da FTX, a galera que assinava ele prêmio conseguiu sair antes, né? Então, eles são uns analistas muito bons. Eu perguntei pra ele assim, falei, cara, qual é o seu favorito, né? E ele citou o MVRV. O MVRV, para quem não sabe, né, é a relação entre market cap e realized market cap, né? Então, entre market cap, que é basicamente preço versus supply circulante, e realized cap é preço da última vez que aquela moeda foi movimentada versus supply circulante, né? E aí, por exemplo, você consegue saber que a relação entre esses dois estando abaixo de 1, você tem um preço muito baixo, a relação deles estando acima de 3,7 está muito alto, né? Cara, MVRV dá sinal 2 vezes, 3 vezes por ciclo. Tipo, é ridiculamente uma preferência temporal muito grande, mas se você só vê isso aí, tipo, tu vai conseguir fazer um estrago lindo, né? Vai conseguir, assim, realmente ampliar. Então, acho que algumas métricas, elas têm, né, spikes, assim, muito mais efetivos. Sei lá, quando a gente olha a rentabilidade de minerador, né? A gente tem as questões dos ordens, tem spike, cai, assim, né? Vem pull, sei lá. Tipo, tem algumas métricas que elas realmente são muito mais variáveis e no curto prazo elas fazem diferença, mas eu acho que as mais importantes, pelo menos pra mim, elas são muito mais de preferência temporal de longo prazo, que eu acho que é realmente o ideal, né? E acho que daí elas ajudam. O Howard Marks mesmo tem também, né? Já aproveitando que você citou ele, um outro artigo, né? Que chama Qual é a coisa mais importante, né? E aí ele cita várias coisas mais importantes, mas aí ele diz: nenhum ativo é bom o suficiente para ser bom independente do preço. E quando a gente fala de DCA, a gente meio que tá apostando ao contrário, né? A gente tá falando, não importa o preço, vamos continuar comprando. Mas se a gente quer ser um pouquinho mais sofisticado, talvez, dentro disso, né? É pensar que, tipo, talvez em alguns poucos momentos a análise on-chain vai dizer que esse ativo, mesmo sendo o melhor ativo do mundo devido às suas propriedades inatas, ele tá um pouco caro demais para ser tão bom, para se aumentar a mão, né? Então eu acho que essa questão da preferência temporal, ela também faz com que a gente consiga, assim, sofisticar um pouquinho mais se a gente estiver disposto a ter paciência, assim. Então acho que acaba tendo, assim, uma inclinação a maior preferência temporal. Bom, vou responder aqui a tua pergunta. Você basicamente perguntou se dá para acompanhar no curto prazo também com a análise on-chain. E dentro da análise on-chain... Ou se vale a pena também, ou não se só vale se dá, mas não, pode dar e não vale a pena. É exatamente isso que a análise on-chain te proporciona, é você monitorar a blockchain do Bitcoin em tempo real. Então, dentro da análise on-chain, a gente tem 2 grupos de investidores, basicamente, que são os short-term holders e os long-term holders, né? Como que a gente diferencia isso? De moedas mais novas sendo movimentadas até 3 meses, a gente considera os investidores de curto prazo, ou seja, investidores que estão ali especulando, né, na teoria. Então, a gente consegue acompanhar esses movimentos, por exemplo, quando há uma pressão de venda ou do lado dos investidores do longo prazo ou do lado dos investidores do curto prazo. Então, a gente consegue ver isso em tempo real. Uma coisa, por exemplo, que aconteceu esse ano é que deu tipo um problema na KuCoin. E aí começou a se gerar um FUD lá no Twitter, sempre é no Twitter, se começa a gerar o FUD, e a gente conseguia acompanhar o inflow ou outflow em tempo real, que é as saídas das exchanges, das moedas, né? Das exchanges, a gente conseguia acompanhar em tempo real o número de transações, a gente conseguia monitorar isso em tempo real. Então, você, por exemplo, se você vê alguma informação no Twitter ali, gerando um caos ou algo assim, você consegue comprovar se isso é real ou se isso realmente tem um impacto real nesse momento. E isso é algo que a análise on-chain te proporciona, porque você consegue monitorar tudo do mercado dentro da análise on-chain em tempo real. Então, assim,
respondendo a pergunta, vale a pena? Vale super a pena, porque você não cai em FOMO. Às vezes, inclusive, saem notícias falsas, de movimentos falsos que não aconteceram na realidade. Então, a análise on-chain, ele basicamente te permite verificar se aquilo aconteceu ou não. Então, vale muito a pena para você sair desse mundo, assim, o famoso, né, don't trust, verify. Você mesmo verifica se aquilo aconteceu. E também que você consegue ver os movimentos ali. Se a gente vê, por exemplo, um movimento atípico no preço do Bitcoin, a gente consegue ver quem está fazendo esse movimento, ou se são os especuladores, ou se são realmente os investidores de mais longo prazo, que são os holders, né, no caso. Pegando o gancho com o que a Rafa falou, do MVRV, que é um indicador que eu gosto bastante, e aí a gente consegue dar uma otimizada nele, a gente consegue colocar, por exemplo, algumas proxies. Ajustar o MVRV só para investidores de curto prazo, te dá um gráfico diferente, mais próximo de zero ou não. Ajustar o MVRV para os investidores de longo prazo, fica mais próximo do zero ou não. Então, você consegue trazer também uma maior acurácia nos dados ali quando você trata eles. Então, novamente, aquela coisa que eu falei aqui, quais perguntas que você faz e quais respostas que você tem. Por exemplo, durante ali a FTX, para mim foi perfeita essa colocação. Você conseguiu ver que estava acontecendo alguma coisa ali dentro da exchange, não muito, né, mas alguns dias antes do negócio explodir de vez. Então, a análise on-chain, ela te ajuda a verificar esses movimentos, esses drivers, né, assim, de curtíssimo prazo. E em relação aos investidores de longo prazo, né, que também é um indicador bem legal. Mas, assim, eu gosto de mesclar o que está acontecendo no mundo com a análise on-chain, porque às vezes os dados também podem te dar uma rasteira. E aí aqui eu trago um exemplo para vocês. Quando teve, né, o lançamento do ETF de Bitcoin aqui no começo do ano, a gente viu uma venda muito grande por parte do GBTC, que é o Grayscale Bitcoin Trust, lá é o GBTC, que só existia essa forma de exposição antes dos ETFs. Então, por base, eles eram investidores de longo prazo, né, por holdar ali um bom tempo os fundos dos clientes, que não podiam sacar e etc. E aí, quando lançou o ETF Spot, as pessoas começaram a diminuir a exposição no GBTC e migrar para o ETF da BlackRock, Fidelity, enfim. E aí, isso gerou uma venda dos investidores de longo prazo. E ali deu um falso sinal de topo, digamos assim. Porque geralmente, os investidores de longo prazo tendem a vender em topos, né? Assim, eles têm uma percepção melhor do que os de curto prazo, até pelo tempo de mercado, enfim, historicamente falando. E ali, se você tivesse olhado de forma binária o indicador, você provavelmente teria vendido o Bitcoin por volta dos 60 e pouquinhos. Então, é também uma forma de cruzar informações e você ter, né, uma resposta boa. Um outro ponto interessante ali, quando a gente teve no dia 5 de agosto o crash, né, teve o problema de carry trade no Japão. E aí aconteceu dia 4 e dia 5, e eu lembro muito bem que foi num domingo, e aí o Bitcoin passou de 64 mil dólares, alguma coisa assim, 68, enfim. E atingiu ali um fundo em 49. E nesse período você conseguia analisar quem estava vendendo, né? E eram os investidores de curto prazo. Então, aqui a gente tem uma oportunidade, porque a galera que está, os mãos de alface que estão vendendo. E aí a gente, dentro da comunidade da Convex, né, a gente até falou assim, quem está vendendo é mão de alface, quem tiver capital, bom, compra, porque pode ser um fundo local. E aí deu, assim, não é algo realmente assertivo, mas quando você coloca algumas métricas e cria um racional de análise, ele te fornece respostas boas. E também, por fim, para também não me alongar muito, existe uma forma de você criar como se fosse uma matriz de vetores, né? Quais vetores que estão impulsionando o mercado? É o aumento da hash rate? É a atividade dos ETFs? É a acumulação por carteiras que tem o corte de 1.000 bitcoins até 10.000 bitcoins? Então, criando esse modelinho de fatores, que nem a gente cria, por exemplo, você consegue ponderar o quanto por cento isso influencia no preço ou não. Então, também ajuda muito assim no direcional
do preço do Bitcoin? Bom, maravilhosa resposta, especialmente porque eu adoro esses dois indicadores que vocês citaram, então me sinto mais tranquilo se os especialistas falam, concordo. Eu adoro especialmente esse dos hodlers de curto prazo e hodlers de longo prazo. E uma coisa que eu acho muito interessante falar, que inclusive eu vou falar mais tarde na palestra, é como, sei lá, hoje em dia não sei se é 70%, 80%, mas é algo nessa ordem de grandeza das moedas não se mexem a cada 6 meses. Então é isso, querendo ou não, os mãos de alface são muito exceção e para mim isso mostra muito como o Bitcoin vem sendo adotado muito pela tese de reserva de valor. E o pessoal que acredita muito no Bitcoin como meio de troca na camada base, cada vez é menos presente na camada base, nessa questão da adoção do Bitcoin, como o Bitcoin está sendo utilizado, e o uso do Bitcoin como meio de troca, a tendência é cada vez maior com Lightning, com outras soluções de sidechains de segunda camada, é ele migrar. Só que você criar soluções de segunda camada também representa possivelmente, e essa eu queria a opinião de vocês, um desafio para a visibilidade da análise on-chain. Porque on-chain é não on-chain, na blockchain. Quando eu saio da blockchain para consolidar transações em outro lugar, eu não necessariamente vou ter acesso a essas informações. Como vocês veem o Bitcoin vem crescendo em camadas, né? Então, a tendência, em vez de fazer o bloco caber mais transações, esse tipo de coisa, é as transações de meio de troca estarem em outro lugar. Como vocês veem isso evoluindo no futuro? A análise on-chain vai ficar com menos resolução por conta dessas soluções de escalabilidade do Bitcoin? Eu tenho um pouco a impressão que atualmente tá uma merda a análise de sidechains, assim, tipo... Quando eu tentei fazer... Faz um tempo, acho que uns 6 meses, eu tentei fazer um vídeo que era especificamente sobre o Bitcoin DeFi, né? Aí primeiro eu me deparei com um problema taxonômico, né? Que existem diversos tipos de soluções que são diferentes, mas não tem classificação ainda para isso, né? Tem que entender o que é os tokens na blockchain, o que são os tokens que usam os ativos lastreados no Bitcoin, quais são as soluções que usam a blockchain, né? Então tem tokens que usam o ativo lastreado e tokens que usam a segurança da rede, né? Primeiro tem que entender, tipo, taxonomia que não existe. E aí tu vai buscar os dados, cada plataforma, tipo, não tá muito parecida ali os dados de TVL, não tá assim, não tá batendo muito por enquanto, né? Então acho que a gente ainda tem... mas claro que essas coisas estão nascendo, né? Então é um processo de desenvolvimento de novas plataformas e ineficiência minha de não conseguir também ir na blockchain fazer o Block Explorer lá, né? Porque também são outras blockchains ali, e pegar esses dados. Assim, então acho que a gente ainda vai ver novos problemas. Tá falando com o Victor, que tá ali, assim, bastante nesses últimos dias, que é essa questão, tipo, tá todo mundo com Diamond Hand, aí agora a gente tem fundo de pensão entrando, falando que a perspectiva temporal deles é 10 anos, ETF, que tem 4 bi de volume de negociação, nada disso gera FII, o problema é de que os únicos que geram FII é os memes, e aí a gente tem, tipo, um negócio meio maluco na rede, que é, tipo, ninguém mais gera FII, porque tá todo mundo segurando, os únicos que geram FII é a galera dos memes, que ninguém quer também. E aí a gente, tipo, começa a entrar em problemas que não existiam há um ano atrás, né, e que vão requerer, eu acho que, novas formas ali de análise, assim, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, assim, os novos desenvolvimentos... Eu não digo que a análise on-chain ela não vai servir, né, mas a gente vai precisar de ferramentas que definitivamente não existem hoje, assim. Se você pegar, sei lá, DeFi Llama... Tem algumas interessantes de TVL relacionadas a Bitcoin Layers, assim, né? Mas os números não estão batendo. Assim, quando tu tenta pegar e analisar cada uma, a gente tem uma divergência ainda, assim, em relação a esses dados, né? Pode ser por problema de taxonomia, inclusive, né? Pode ser problema com alguns problemas técnicos ali relacionados a esse desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, é super interessante, assim. Tipo, eu me mato pra tentar entender, mas fica assim, caraca, entendi! A hora que tu entende, tu fala, olha aqui, abriu uma nova coisa, abriu uma nova perspectiva, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Cada hora eu mudo de opinião. Assisti a palestra anterior da ossificação, aí já fiquei a favor, já fica contra. Então, assim, eu particularmente ainda tô nesse processo muito, assim, pra mim, né, de experimentação e ver, de abrir, de uma hora falar, não, sou contra, sou a favor, pode ser que sim, pode ser que não. Então, acho que ao mesmo tempo também é um momento muito interessante, assim, da gente ver todas essas novas coisas acontecendo na rede. Eu acho, assim, que a análise on-chain, ela vai evoluir, porque, assim, 4 anos atrás, ninguém sabia o que era análise on-chain. E hoje, tipo assim, você vê qualquer pessoa ali no Twitter fazer uma análise on-chain, por exemplo. Então, assim, além de ele popularizar, né, que agora todo mundo já sabe mais ou menos o que é análise on-chain,
ele evoluiu bastante também. E hoje em dia tem métricas que tu consegue acompanhar, por exemplo, os canais da Lightning, coisas assim, né? Mas ainda é muito pequeno em comparação à blockchain do Bitcoin. Então, neste exato momento, a gente não tem um grande impacto dessas segundas camadas a nível de análise on-chain. Por exemplo, um caso prático. Chegou a sidechain lá, a segunda camada Liquid, né? Uma solução ali e tal, e aí para melhorar a privacidade. Só que o canal é tão pequeno que você consegue rastrear muito fácil a transação. Então eu sei novamente onde que foi parar essa transação que a pessoa fez pela Liquid, porque é muito pequeno. Então dá para você desvendar e rastrear a transação, porque eu acho que a gente está no começo e talvez daqui a 5 anos a gente vai estar falando de outro tipo de métricas dentro da análise on-chain, já incluindo essas soluções de segunda camada, mas hoje em dia, na minha perspectiva, não tem ainda esse impacto, né? Porque uma das dúvidas é geralmente da pessoa que está estudando, está começando na análise on-chain, fala assim, não, mas a gente tem uma debilidade na análise on-chain, a gente tem um problema que tem a Lightning, né? E a gente não monitora essas transações. Então, eu acho que neste exato momento que a gente está vivendo ainda neste período, as soluções de segunda camada, elas não têm um impacto ainda na análise on-chain. Mas eu acho também que, assim, como todo está evoluindo, a análise on-chain ele vai ter que acompanhar esse processo de evolução, né? Bom, que nem eu comentei com vocês na minha última fala, né, em relação a esse modelo de fatores do que influencia o preço do Bitcoin, enfim, a rede como um todo. E dentro desse modelo, a gente não, pelo menos na minha opinião, a Lightning ainda é muito pequena para ter essa preocupação. Eu acho que também a falta de dado, porque quando a gente fala de análise on-chain, a gente está falando de retrospecto de dado da blockchain do Bitcoin, né? E Liquid, Lightning Network, enfim, são muito novas, assim, a gente não tem tanto dado para ser analisado. E os dados que a gente tem já para analisar e para filtrar são, que nem a Lorena comentou, a quantidade de Bitcoins dentro, os canais de pagamento, que são canais que você consegue rastrear de fato ali de quem que está entrando ou não. As próprias exchanges possuem os maiores canais de pagamento ali fornecendo volume, então já é possivelmente um calcanhar de Aquiles, não sei, mas já são algumas perguntas levantadas. E como, não sei se vocês estavam aqui na palestra anterior, né, do Lucas, que ele comentou que o Bitcoin é um ativo que, né, é um ecossistema, é um organismo vivo, ele está em constante evolução. O Bitcoin de 2009 não é o mesmo Bitcoin, por exemplo, de 2024. Tivemos implementações técnicas nele, né? Então, claro, existem algumas questões que são imutáveis, mas tivemos avanços aí no meio do caminho que tornaram, inclusive, a Lightning só existe por conta dessas implementações durante aí a história do Bitcoin. Então, voltando, não que eu tenha saído da pergunta, né, mas respondendo a pergunta, eu acho que a análise on-chain vai ter que evoluir, da mesma forma que em 2018 não é a mesma de hoje, até pela contribuição de dados que a gente vai ter daqui a alguns anos. Então, mas, repito, nesse modelo de fatores que a gente tem, a Lightning ainda não influencia de uma forma drástica para demandar tempo nisso. Por exemplo, incertezas econômicas, incertezas geopolíticas, isso influencia muito mais no preço do Bitcoin do que a Lightning. Então, quando você categoriza, não vale a energia, digamos assim. Não, perfeito. E para contextualizar a fala do Giovanni, a última vez que eu fiz esse levantamento, quando eu estava preparando a apresentação que eu vou fazer daqui a pouco, no dia o Bitcoin tinha consolidado, a camada base, né, tinha consolidado 6,16 bilhões de dólares e a estimativa da Lightning para o mesmo momento era muito menor, era tipo alguns milhões de dólares. Então é isso, querendo ou não, ordem de grandeza conta, a tendência é o crescimento, mas no momento atual, assim, a Lightning ainda é muito pouco representativa, é uma gota nesse oceano, vamos chamar assim. Bom, o título do painel de hoje é Indicadores on-chain e a saúde da rede Bitcoin. Quando eu penso na saúde da rede,
Eu sou uma pessoa que tem esse viés, eu gosto de pensar no termo adoção, no termo adoção como um todo, e para mim a saúde da rede é mais pessoas usando, mais pessoas adotando, é a rede se consolidando e ficando mais forte. E a adoção do Bitcoin é uma coisa que é um desafio muito grande medir, assim. Seja via indicadores on-chain, seja qualquer outro tipo de métrica, é um negócio que eu adoro o tema, eu me debruço sobre ele e é sempre difícil achar onde se apoiar porque tudo é meio uma areia movediça, assim. Então eu quero passar a bucha para vocês. Quando vocês pensam em adoção, tem algum indicador ou outro que vocês usam para tentar entender como isso está funcionando no Bitcoin? Legal, acho que a métrica de entender quantas pessoas tem, né, é uma métrica impossível, assim. Eu fiquei pensando, cara, quantas carteiras na minha vida eu já devo ter criado? Eu, pelo menos, umas 200. Tipo, pelo menos, assim, chutando baixo, umas 200. Fora os endereços de cada carteira. Tirando os endereços, exatamente. Então, assim, aí a gente vê as métricas que vai, sei lá, acho que 50, 500 milhões, assim, é o range, né? E aí tem uma outra métrica que a gente pode usar. Eu voltei de viagem, eu passei na minha mãe e na minha avó, e aí eu tinha ganhado umas camisetas de presente escrito Stake Your Bitcoin, sei lá, umas coisas que era de layer, né? De layer. E aí a minha avó adorou. Falei assim, pode pegar, avó, tal, pra você, né? E aí a minha mãe, daí eu falei assim, mas não, sei lá, não fica andando na rua com isso só, né? Tipo, usa em casa, não sei. Aí a minha mãe falou, não, mas ninguém sabe o que é isso. A minha avó virou pra mim e falou assim, até o filho da puta do cachorro na rua sabe. Então eu acho que essa é uma métrica que eu posso usar de adoção. Minha avó acha que até os cachorros na rua sabem o que é. Eu acho que significa que deve ter uma galerinha que sabe, assim, já. Mas claro que talvez não saiba usar, né? Mas, e ela até citou assim, falou assim, sempre passa uns desenhos, aí tem lá os bichinhos falando das criptomoedas, os negócios, né? Então acho que assim, você mesmo citou das crianças, né? Assim, que as crianças, eu fico imaginando as crianças, os filhos bitcoiners falando sobre o Bitcoin para os amigos, assim, né? Então acho que em termos de adoção a gente pode ir para as métricas, mas a gente também pode ir para essa sensibilidade do que as pessoas estão dizendo. Em relação à saúde, acho que tem uma outra que eu, assim, fiquei muito surpresa nesse ciclo, que é a questão do hash rate, né? Porque o hash rate sempre foi correlacionado um pouco atrasado com o preço, né? Então, a hora que o preço começava a cair, depois de um tempo o hash rate começava a cair. Quando o preço começava a subir, o hash rate começava a subir. Nesse ciclo não teve queda. O negócio só subiu. Tipo, só subiu. E aí, enquanto o preço estava caindo, era notícias de Butão investindo 1 bilhão, sei lá, né, na mineração, expandindo a mineração. Então, acho que tem essas duas métricas, que é adoção, mas também de hash rate, assim, que eu gosto de olhar. E que me surpreendeu muito, porque não teve bear market em hash rate. Tipo, definitivamente não teve. Foi o primeiro ciclo, né, que não teve, assim, e acho que tende a continuar. E mesmo que a gente levante essas preocupações de, nossa, mas as FIIs, não tem mais FIIs, os caras estão um pouco se fudendo e continuam investindo, né, na expansão. Eu diria que a gente nunca mais vai ver um bear market de hash rate por causa de toda a dinâmica de adoção estatal e competição estatal, teoria dos jogos, para ver quem vai minerar e quem vai monetizar energia ociosa. Nesse aspecto, saúde, check. Realmente eu concordo com a Rafa. Um dos indicadores, né, o hash rate do Bitcoin, porque a gente entende que quanto maior o hash rate do Bitcoin, então mais segura está a rede, né? E eu não acho ainda que a gente vai ter... Por exemplo, eu passei assim em 2022, parecia que todas as mineradoras iam quebrar. Todo dia era notícia ruim, parecia que até a Marathon ia pro ralo, assim, sabe? Mas mesmo assim, depois quando o sentimento do mercado foi se recuperando um pouco, já começaram assim, do nada, tipo, 2 meses depois, já começaram a falar assim, a Real Platform está expandindo, a Marathon está expandindo, todo mundo já está expandindo. Ué, não estava todo mundo quase quebrando, sabe? E o hash rate só subindo, sabe? E aí, então a gente interpreta que quanto mais o hash rate então, tem mais poder computacional, a nossa rede está mais segura. E outro indicador, outra métrica, desculpa, que eu acompanho, é o número de endereços ativos, né? E aí ele reflete, eu uso bastante como um sentimento do mercado, mas vem isso, e ele funciona muito bem para ciclos, mas também a gente pode remeter ele como uma adoção. E é um pouco triste ver a parte de endereços ativos, porque a gente hoje em dia está meio que oscilando entre 1 milhão para cima, assim, mas não sai ainda dali. Tende ele a aumentar muito no bull run, quando obviamente muitas pessoas são atraídas pelo preço do Bitcoin. É óbvio que se você pegar desde o início do Bitcoin até hoje, a adoção realmente cresceu bastante. Mas agora, sim, se a gente pegar num período de
desde o ciclo anterior, né, de 2021, muita coisa não mudou ainda, né? E se você olhar por essa métrica, assim, você vai ver realmente que são quando o preço do Bitcoin ele sobe, aí sim essa métrica dispara, né? E a gente vê como um sinal de euforia. Por quê? Porque as pessoas estão ali comprando na emoção, entrando assim por emoção. Tanto é que no ciclo de 2021, eu lembro que as pessoas, eu conversava assim com algumas pessoas e tinha pessoas que o indicador de compra da pessoa era porque o Elon Musk fazia um tweet, entendeu? Aí você vê, caraca, a gente está aqui no topo do topo, então. E uma coisa, um insight bem legal que eu também peguei do ciclo do livro do Howard Marks, né, que foi justamente isso. A gente pode tentar medir tudo com métricas, modelos matemáticos, mas o que mais conta, na real, é o sentimento, porque são as pessoas que estão ali dentro. E as pessoas são emocionais e irracionais. Então, por mais que você consiga fazer uma estratégia boa, ou mensurar os riscos, ou talvez você estar ciente do que está acontecendo e você não ficar perdido, mesmo assim tem a influência do sentimento do mercado. Então, assim, em termos de métricas de saúde, são as métricas que eu acho que são mais importantes, assim. E a que eu mais acompanho é o número de endereços ativos, que realmente para mim, o active addresses, né, que é tipo o número de endereços ativos que a gente consegue ver ali, tanto a adoção quanto o sentimento ali do mercado. Se bem que essa métrica ficou um pouco poluída, né, com a chegada dos runes e tal, né, porque deu um up ali nele, mas agora está limpinho de novo na minha perspectiva. Bom, vamos lá. Em relação à adoção, eu acho que vocês elencaram muito bem, inclusive hash rate, para mim, é assim uma métrica fundamental. Eu gosto de também analisar o GitHub do Bitcoin, a quantidade de desenvolvedores que estão ativos ou não. Eu acho isso interessantíssimo para, inclusive, a saúde da rede. E essa resposta eu gosto também de trazer um pouco do mundo real. Quantas pessoas estão ativas dentro das corretoras, número de pessoas aumentando ali os cadastros nas corretoras, que nem o Caio comentou muito bem. O que a gente está vendo hoje na mineração de Bitcoin? Rússia fazendo uma parceria com a Bitdeaver para a mineração de Bitcoin. Agora, o eleito Donald Trump comentando que a mineração de Bitcoin é um dos pilares fundamentais para a energia dos Estados Unidos. Ele não comentou diretamente, mas durante o discurso dele, ele elencou muito bem e para quem conseguiu capturar isso, entendeu esse easter egg. A gente tem o Butão, que nem a Rafa comentou, embora seja, né, uma província pequena. Tem algumas atividades acontecendo na Etiópia de mineração de Bitcoin, e aí quando você entende o arcabouço geopolítico da Etiópia, você observa que a China tem bastante movimento lá. E a China baniu o Bitcoin, a mineração de Bitcoin em solo chinês. Então, o que pode estar acontecendo na migração da mineração que estava acontecendo na China, agora na Etiópia? Tem El Salvador utilizando da energia vulcânica para mineração. Então, o ETF de Bitcoin, o ETF aí na história com maior fluxo, maior quantidade de adoção, fundos de pensão, Estados Unidos, já em Wisconsin, UK, agora que nem o Caio comentou, Japão pensando nisso. Então, assim, são inúmeros vetores de adoção que não estão necessariamente dentro da rede, assim, uma resposta muito clara. Mas daí eu acho que, para a adoção do Bitcoin, eu acho que vale a pena dar um zoom out e entender um pouco além da rede. Claro, a rede é interessantíssimo, endereços ativos, hash rate, que nem eu comentei e tal, mas eu acho que essa questão de interesse de nações, essa questão dos ETFs sendo lançados e tendo interesse absurdo, inclusive passando o AUM, quando você compara o ETF da BlackRock, o IBIT, com o ETF da própria BlackRock, o IAL de ouro, hoje o valor que está dentro do IBIT já supera o do ouro, então, quer dizer, a percepção de reserva de valor muito forte. Os Estados Unidos lançando ali uma proposta para adicionar o Bitcoin como um fundo estratégico para o país.
E aí fundo estratégico é algo assim absurdo, pensando em Estados Unidos. Enfim, são movimentos que, falando aqui, né, a gente fica bullish, até dá medo, de certa forma. Mas é o que está sendo desenhado ali nesse quebra-cabeça: rede, mineração, adoção, impactos geopolíticos no mundo, incertezas econômicas, e o Bitcoin ali sendo um refúgio. E por fim, né, para não estender muito mais, a BlackRock lançando um paper mostrando que o Bitcoin é um ativo descorrelacionado, ou seja, ele é um ativo que merece um espaço em qualquer tipo de portfólio. Então, assim, por fim, né, muitas das pessoas entraram em 2024 porque elas precisam de uma heurística de autoridade, ou seja, precisam que alguém grande fale para se ancorar. Então, quando a BlackRock e o Larry Fink, o CEO da BlackRock, entrou e começou a falar: o Bitcoin é legal, o Bitcoin é reserva de valor, muitas pessoas ativaram o psicológico do seguinte: se o Larry Fink errar, eu vou me ancorar nele, vou falar que o Larry Fink errou, mas eu estou dentro desse negócio. Mas assim, a tese de reserva de valor já é muito antiga. A tese que o Bitcoin ia ajudar em energias, que nem o Caio comentou, também é muito antiga. Mas precisa ter ali um Larry Fink falando pra galera, tipo, eu vou entrar nesse negócio, se der ruim, aí eu boto a culpa nele. Então acho que é bem por aí. Só um comentário de 1 segundo. Eu acho que quem não conhece o caso de Butão precisaria conhecer, porque eu acho o caso mais lindo de todos. Os caras mineram há muitos anos, mineravam éter antes. Hoje, fiquei na dúvida se é 2/3 ou 1/3, vou chutar 1/3 que daí me ajuda mais, mas é 1/3 do PIB deles já são advindos da mineração, e eles têm muita água, né? Então eles fazem a mineração com hidrelétrica. Então, assim, é um dos casos mais bonitos de todos, assim. Eles recentemente venderam, eu até fiquei feliz com a venda, porque eu falei, cara, claro, eles têm um país para manter, tipo, que vendem e continuem minerando e vendam novamente, né? Então, é só uma observação, assim, acho que todos devem conhecer esse caso. Só mais uma coisinha também. A gente vê agora esse boom de AI, né? E o que sustenta a AI? Database. E de onde que o database puxa energia? E aí a gente pensa num ecossistema ali de país e etc. Quem está ajudando os databases a fornecer energia para a AI é a mineração de Bitcoin. Então, a mineração de Bitcoin está indiretamente relacionada com AI. E aí, quando você faz uma pesquisa lá no ChatGPT, geralmente, uma pesquisa básica, você gasta energia de 3 lâmpadas. Então, a cada perguntinha que você faz, e quem está fornecendo essa energia indiretamente, ajudando, né, é a mineração de Bitcoin. Então, assim, a mineração, o ecossistema de Bitcoin, Bitcoin em si tem ramificações muito grandes na sociedade já, e que foge um pouco, assim, dessa questão de on-chain e só. Porque, só complementando aqui, porque quando a gente olha só para a análise on-chain, seria o micro. Mas sempre temos que complementar com o lado macro, que é o que o Giovanni estava comentando, né? Não, perfeito. Ou seja, a análise on-chain é muito importante, dá uma visão muito interessante do que está acontecendo, muito mais transparente que em outros tipos de investimento, mas ela é uma informação, ela não diz o todo. Ela é uma base para você se inspirar e fazer análise, mas você tem que analisar o resto do contexto também. E fazer perguntas. Que é isso. Muito obrigado, gente. Valeu.